Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videodica sobre o mercado de franquias para você fazer um bom negócio em franquias, no seu empreendimento, seu empreendedor de sucesso, tá bom? Quando a gente está querendo empreender, né, principalmente na aquisição de uma franquia, a gente está buscando fazer parte de um grupo de sucesso. Né? A gente está buscando suporte, a gente está buscando uma série de coisas que vão nos trazer uma segurança de ter o maior êxito na nossa empreitada, não é mesmo? Então, a gente quer falar hoje com você aqui e na próxima videodica que nós vamos passar sobre esses percalços, sobre essas ferramentas para você fazer o melhor negócio possível e sobre algumas pegadinhas que existem, tá bom? Hoje especificamente, eu quero falar com vocês sobre a diferença entre franquia e microfranquia, tá bom? Nos últimos anos, a microfranquia, ela vem crescendo vertiginosamente no segmento de franchising, né? Os números do segmento têm sido bastante puxados, principalmente nos últimos 2 anos aí, pelas microfranquias, né? Que é um investimento bastante interessante para ser feito, muito bom. A gente só quer hoje aqui nessa videodica aqui mostrar para você a diferença de uma franquia, que é uma excelente opção de negócio, e de uma microfranquia que também é uma ótima opção de negócio. Uma tem uma característica, a outra tem uma outra característica. Então vamos lá. Primeira diferença de uma para outra. Instalações físicas e ponto. Uma franquia, ponto comercial, né? Uma franquia normal, ela exige que você tenha, via de regra, no mínimo uma instalação física, tá bom? Algumas precisam de ponto, outras não. Ponto comercial, mas uma instalação física, uma franquia te exige, tá? Uma microfranquia, não necessariamente, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Exemplos práticos, tá bom? Franquia, instalações físicas e ponto. Se você falar da Arquitetos da Pizza, por exemplo, Arquitetos da Pizza, ele leva a pizza para sua casa. Então você não precisa ter um ponto comercial. Porém, você tem que ter uma instalação física para você guardar os seus equipamentos. Ok? O oposto disso, Bateras Beach Music School. Você precisa ter um ponto comercial com uma boa circulação de pessoas. Não precisa ser necessariamente um shopping, mas você precisa de um ponto, um bom ponto comercial e também de instalações físicas. As salas onde você vai ter as aulas de bateria, as aulas de guitarra, de canto e de teclado, ok? Você precisa ter os instrumentos. Então a gente deu 2 exemplos. Dos 2 são franquias. Uma que você precisa de ponto, uma que você não precisa de ponto, e as 2 você precisa de instalação física. Microfranquia. Vamos lá. A gente tem o exemplo da central de intercâmbio modelo home office. A gente tem o exemplo da central de intercâmbio modelo home office. Nesse modelo, você não precisa nem de ponto, nem de instalação física. Você, como o nome diz, né, você pode trabalhar num escritório na sua casa. O que você precisa ter é internet, um computador, uma impressora, que isso hoje em dia todo mundo já tem dentro do seu ambiente residencial. Tá legal? Outro exemplo, o Dog. Ele tem uma opção, né, dentro das opções de franquia que ele tem o carrinho, né, o carrinho de hot dog. Então, essa opção, ela é uma opção em que você não precisa ter uma instalação física fixa, mas você tem que ter o carrinho. E este carrinho tem que estar num bom ponto de circulação de pessoas, que não precisa ser fixo, mas que ele tem que existir. Tá bom? Então, primeira diferenciação é essa. Segunda diferenciação entre franquia e microfranquia, identidade visual. No caso das franquias, que tem que ter instalações físicas, você tem que ter lá todos os elementos, né, que compõem a identidade visual da marca.
os móveis padronizados, o logo na parede, a cor da pintura, né? Tudo isso tem que ser seguido. No caso da microfranquia, aonde que estão os elementos de identidade visual? Basicamente no seu cartão de visita e nos folders que você vai distribuir. No caso do carrinho do Old Dog, na adesivagem do carrinho ali, você vai estar com a identidade visual preservada, ok? Com relação a estoque, uma franquia, quando aplicável estoque. Se for uma franquia de prestação de serviço, como, por exemplo, a central de intercâmbio, como, por exemplo, a Flytour, elas são prestação de serviço, então você não tem que ter estoque, né? Bateras Beat também, né? Educação. Então, nessas três, você não precisa ter estoque. Porém, nas outras, por exemplo, no Mr. Cheney, por exemplo, no X-Picanha, por exemplo, no Lanchão, você precisa ter um estoque. Se você estiver falando de uma microfranquia da CI no modelo home office, não precisa de estoque também. Se você for falar do Old Dog, por exemplo, você precisa ter um estoquezinho mínimo para o seu carrinho, mas muito pequeno. Então, todos esses elementos, eles fazem uma diferença no valor do investimento, que a gente já vai falar agora, que é a finalização disso tudo, né? Capital de giro é um outro ponto. Quando você está abrindo uma franquia tradicional, você tem uma necessidade de capital de giro para tocar as despesas do mês, do seu escritório ou da sua loja, até você não atingir aquele nível de venda chamado break-even, né? Ou o valor mínimo de venda para pagar as despesas. Enquanto você não atinge isso, você tem que ter capital de giro para manter o negócio. É um capital de giro de um valor razoável, porque você tem o aluguel do ponto, funcionário, né? Conta de luz, todas essas coisas que têm um valor maior do que se você for para a opção de microfranquia. Basicamente você está no modelo home office, então esse capital de giro se resume às suas despesas pessoais, né? Até você não conseguir atingir o faturamento que cubra isso e você comece a ganhar dinheiro, tá legal? Com relação a funcionários, uma franquia tradicional tem uma necessidade que você tenha pelo menos 1 ou 2 funcionários no início, né? Depois você vai aumentando gradativamente. E numa microfranquia, basicamente é o franqueado que está tocando a operação, tá? Então, tudo isso, gente, se você olhar do lado de uma franquia tradicional, isso demanda um investimento, né? Que o mais barato que você pode pensar, ele gira em torno de 100 mil reais. Porque você tem os móveis, você tem o capital de giro, você tem uma série de elementos que te deixam num grau de disponibilidade de recurso maior do que uma microfranquia. Microfranquia, você não tem que ter funcionário, não tem que ter estoque, então você tem um investimento menor, tá bom? Então, diferença entre franquia e microfranquia são essas que eu acabei de falar para vocês. E aí você precisa pensar o quê? Você precisa pensar risco versus retorno, né? Então, numa franquia eu vou investir um pouquinho mais e eu vou ter um retorno adequado a este investimento. Numa microfranquia eu vou investir um pouquinho menos, vou ter um retorno adequado a este investimento menor. Isso que você precisa ponderar. As duas são excelentes opções de negócio, desde que sejam com marcas de qualidade. E o que a gente faz aqui na oficina é selecionar essas marcas e oferecer para você somente marcas que atendam a critérios mínimos de qualidade, que, como eu falei no começo, algumas coisas, um suporte, uma reputação no mercado, né? Fazer parte de um grupo de sucesso, tudo isso são coisas que a gente filtra, a gente observa aqui para oferecer para você o melhor negócio possível para o seu investimento. Então, gente, muito obrigado pela presença de hoje e eu já convido vocês para a nossa próxima videodica, que vai falar para você o que nunca ninguém te falou sobre franchising. Não perca! Um grande abraço!